Nós agradecemos, Senhor meu Pai, por esta oportunidade de estarmos unidos em Seu nome. Que a equipe do bem de trabalhadores espirituais possam nos envolver em fluidos balsâmicos e salutares. Possam doar também suas inspirações e desta forma estejamos mais receptivos às informações desta manhã, que eu, em particular, possa receber as instruções do mentor Erasmo, que tudo transcorra com paz e harmonia, nos envolvendo no amor de Jesus, que possamos realizar o trabalho desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema: ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos utilizar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, sabemos que veio da parte de Deus para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então ficou confuso e perguntou: como pode um homem já velho voltar a nascer? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? E Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire que eu te diga que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nós precisamos compreender o que Jesus disse. Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. E é Kardec quem nos instrui, dizendo que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Os judeus, eles tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem saber como. Então, ressurreição é quando o corpo que já está morto volta à vida, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, ainda mais quando os elementos deste corpo já estão dispersos e começam a ser absorvidos pela própria natureza. É o caso da decomposição. A ressurreição, na Bíblia, está ligada a Lázaro. Já a reencarnação é quando um espírito ele volta à vida corporal num corpo novo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o seu corpo antigo. A reencarnação na Bíblia está ligada a Elias, porque em tudo se comprova que Jesus afirmou aos seus discípulos que Elias era a reencarnação de João Batista. Para os antigos, eles acreditavam que a terra havia saído das águas. A água era um elemento gerador absoluto. Então, era o símbolo da natureza material. Já o espírito é um símbolo da natureza inteligente. Então, era como dizer: se o homem não renascer com o seu corpo e a sua alma. Assim, eles compreenderam a princípio. Jesus, ele vai fazer uma distinção entre o corpo e o espírito, dizendo que o corpo procede do corpo. Eu, Paula, forneci o corpo material para minhas filhas Júlia e Agnes. Então, o corpo procede do corpo. Mas o espírito das meninas não tem nada a ver
comigo. Eu só gerei o corpo dessas meninas. Então, o espírito é independente do corpo. E é neste caso que Kardec diz para nós que Deus fornece a vida do espírito. Não se sabe o que foi e nem o que será do espírito. Se ele tivesse sido criado junto com o corpo, nós poderíamos saber de onde que ele veio, quando foi o seu começo. Então, se eu tivesse criado também o espírito das meninas, nós saberíamos o dia exato que o espírito delas foi criado, junto com a criação do seu corpo físico. Mas nós não sabemos disso. Isso consagra o princípio da pré-existência da alma e também da pluralidade das existências. Nos faz crer que este espírito foi criado por Deus há muito tempo. Não sabemos como e nem quando. A reencarnação, ela vem como uma necessidade absoluta, inerente à condição humana, é uma lei natural. Através dela, o homem sabe de onde veio, para onde vai, compreende por que está aqui na Terra e também consegue justificar as suas anomalias e aparentes injustiças que enfrenta enquanto está reencarnado. Kardec também nos fala sobre os laços afetivos, os laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação. Kardec diz que os espíritos, eles se procuram no espaço, no plano espiritual, e formam grupos ou famílias que são unidos por afeição, simpatia e também por tendências de inclinação, por similaridades de inclinações. A reencarnação os separa apenas momentaneamente. Eles se sentem felizes por estarem juntos e se procuram no mundo espiritual. Então, quando alguém regressa para o mundo espiritual, eles se reencontram como verdadeiros amigos que estão regressando de uma viagem. Pensem, enquanto aqui nós estamos chorando pela partida de alguém, pelo desencarne de um ente querido ou de um amigo próximo, no mundo espiritual existe um grupo de seres que está radiante, jubiloso pela volta do mesmo ser, como um amigo que volta de uma viagem. Frequentemente, os seres se acompanham também nas reencarnações. Eles se buscam, tentam reencarnar na mesma família ou então no mesmo círculo social. Ainda ontem nós recebemos uma carta que dizia sobre isso. Ele queria muito estar perto daqueles que foram seus genitores. Não podendo reencarnar como filho ou como um neto, voltou na casa do vizinho. Então ficam perto e estão juntos, muitas vezes, no mesmo círculo social, para que juntos possam se fortalecer e participem do mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros ainda estão desencarnados, ainda assim não estarão menos unidos pelo pensamento. Estão sempre se atraindo pelas tendências. Ainda podemos dizer que aqueles que estão livres, estão libertos no mundo espiritual, auxiliam aqueles que estão cativos, nós, cativos, presos no corpo físico. Aqueles que são mais avançados, eles fazem progredir aqueles que são retardatários, assim, através do pensamento, das vibrações. Portanto, Kardec nos informa que a cada reencarnação, nós todos damos um passo no sentido da perfeição. E é esta afeição que estará menos ligada à matéria
que vai estar mais pura e mais ainda viva. Portanto, quando retornamos para o mundo espiritual, o amor que sentimos uns pelos outros estará ainda mais intenso, mais forte. Kardec diz que não importa o número de existências, pode ser ilimitada, mas aqueles laços que são realmente fortalecidos por afeições vivas, estes jamais serão reduzidos. A sua mútua afeição, a sua afeição verdadeira, continuará ainda mais forte. Porém, as pessoas que estão unidas pelo interesse, elas não estão realmente unidas. Estes laços, eles são quebrados na terra ou no céu. A morte facilmente os separará. Porque o que importa é realmente a ligação afetiva através de um amor sincero, de uma amizade leal. Essas não podem ser quebradas pela morte. Prosseguem aqui na terra ou no mundo espiritual. Dizendo das pessoas que estão unidas por afeição, por amor, dentro da mesma família. Kardec nos explica que estes parentes, eles se atraíram por simpatias anteriores. Então, já estavam ligados anteriormente, em vidas passadas, e se aproximaram, formando a mesma família. Mas nós separamos que, em muitos casos, dentro da família, não são todos similares. As pessoas não têm os mesmos gostos, as mesmas tendências e inclinações sempre. Existem famílias onde as pessoas estão sempre se olhando com estranheza, com antipatia, discutem e brigam. E aí, quando nós observamos 4 pessoas que são muito parecidas, delicadas umas com as outras, e um que está ali destoando do grupo, nós falamos, nossa, mas parece que essa pessoa nem faz parte dessa família. E Kardec diz que é a maior verdade. Realmente não faz parte desta família ligada por uma afeição real. Mas Deus permite que espíritos estranhos ou antipáticos reencarnem dentro desta família por 2 motivos. Vai servir de prova para uns e de adiantamento para outros. Vamos imaginar, e eu não sei como é a constituição das vossas famílias, mas pensemos que em muitos casos nos sentimos como um peixe fora d'água. Nós falamos e as pessoas não nos compreendem. Os nossos objetivos são contrários dos outros. E isso nos traz uma certa angústia. Parece que nós estamos sempre sendo mal interpretados. É como se as pessoas não nos desejassem. Mas como explicar se somos do mesmo sangue? A aparência é muito parecida com os seres da minha família. Eu não fui adotada. Mas por que será que as pessoas têm uma certa aversão à minha pessoa? Isso já é uma prova. Eu conseguir viver com eles em paz. Apesar de nossos pontos de vista divergentes, estarmos sempre em comum acordo, nos tolerando, nos aceitando e até mesmo fazendo reinar o amor que nós sentimos ser tão difícil. Isso é prova, e a partir deste desenvolvimento de inúmeras virtudes e sentimentos nobres, nós todos nos adiantamos. E por que não dizer que nesta ocasião nos reconheceremos e aprenderemos a nos amar, mesmo sendo estranhos. É ali naquela vida que pode nascer o amor e eu conquisto mais alguns afetos durante toda esta minha eternidade, sempre fazendo amigos e afetos sinceros.
Kardec então diz que os maus são colocados em contato com os bons e recebem cuidados dos bons, e assim todos melhoram. Desta forma, o caráter vai se abrandar, os costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que ocorre a fusão entre as diferentes categorias dos espíritos, raças e povos. Mas Kardec também nos traz uma forma interessante de pensarmos. Quando ele diz que, suponhamos uma pessoa tenha tido 10 reencarnações, só 10. Então, nós vamos dizer que quando ele regressa para o mundo espiritual, estão todos ali, 10 mães, 10 pais, 40 filhos. Não. Kardec diz que são os mesmos objetos de afeição em posições diferentes ou nas mesmas posições. Ele fala títulos. Portanto, vamos pensar que num núcleo de 4 pessoas, eu só vou falar do meu pai, da minha mãe, eu e meu irmão. Nós reencarnamos e desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos. Essas 4 pessoas vão e voltam. Aquela que era mãe passa a ser irmã, aquele que era pai pode vir a ser o cônjuge. São os mesmos afetos em posições diferentes. Não teremos muitos cônjuges quando chegarmos no plano espiritual. São os mesmos objetos de afeição. Mas ele também diz que no caso daquelas pessoas que acreditam que a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo, se fosse assim, então nós não teríamos nenhum tipo de ligação com nossos parentes. A família seria reduzida à filiação corporal sem nenhum tipo de laço espiritual, o que ficaria muito conflituoso para nós, porque quando observamos alguém, nós sentimos que já amamos esta pessoa de longa data. Nós sabemos que temos ligações com ela. Existem pessoas que não precisam falar conosco, porque ela pensa, e quando eu falo, era a mesma coisa, não é assim, minha irmã? Então nós já sabemos que nós estamos ligados de muito tempo. Não é possível que tenha sido criado no mesmo instante corpo e espírito. Kardec diz que com o progresso e a reencarnação, todos aqueles que se amaram se reencontram na terra e no céu. Eles gravitam para Deus, para o progresso. Mas existem aqueles que podem falhar nesta reencarnação. Estes retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não precisam perder a esperança, porque aqueles seres que realmente nos amam, eles sempre nos auxiliam e desta maneira nós conseguimos nos elevar. Então, com a reencarnação, existe a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Existe esta ligação dos afetos que não se rompe, nem mesmo com a morte. Nós temos a certeza de que através da pluralidade das existências, todos aqueles que se amam sempre estarão envolvidos, estarão ligados. E é nisso que constitui a verdadeira família, segundo Allan Kardec. Para finalizarmos, eu vou utilizar o Redentor de Edgar Armand. Ele diz que, na entrevista com Nicodemos, Jesus nos demonstra que o espírito renasce várias vezes. Ele evolui, conquista, pelo amor e pela sabedoria, o reino de Deus. É desta forma que nós vamos entrar no reino de Deus.
através do nosso amor e da nossa sabedoria, em decorrência de inúmeras existências nas quais nós vamos nos despojar de nossas mazelas morais, nós vamos assimilar uma série de coisas, nós vamos nos amar cada vez mais. Assim, um dia estaremos prontos para adentrar o reino dos céus. Através da transformação espiritual, nós precisamos caminhar rumo a Deus e não nos importam as glórias efêmeras da matéria. O homem, o espírito, liberto pela verdade, é como o vento que sopra onde quer. E é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Nós falamos de reencarnações, nós falamos de famílias. Pensem, meus irmãos, como está o seu contato com seus familiares? Você se sente envolvida com eles? Você sente que tem uma união sincera, fraternal, de amor e paz? Então, neste momento, nós vamos agradecer à espiritualidade por este contato que temos com nossos seres mais ternos e fraternos. Obrigada, Senhor meu Deus, por ter colocado na minha família estes que me amparam, me auxiliam, estão sempre ao meu lado, me fornecendo esperança e um amor que me sustenta nas tribulações desta vida. Como sou grata, Pai, por estes irmãos que estão ao meu lado. Mas, meus irmãos, se vocês estão ligados a uma família onde todos se olham com diferença, onde guardam ressentimentos, rancores, onde não se toleram, onde é tão difícil perdoar as ofensas que foram feitas, neste momento nós clamamos: Senhor meu Deus, alivia os nossos corações. Me dê, Pai, discernimento para que eu possa ter paciência com eles, compreendendo que estes desafetos que o Senhor colocou diante de mim com o mesmo sangue, é porque isso é necessário para destruirmos estas barreiras afetivas e desenvolvermos o amor puro. Eu compreendo que são as crianças de meu Pai diante de mim, que precisam de minha atenção e ternura. Pai, fortaleça minha fé, para que eu não vacile diante dos teus propósitos de perdoar meus irmãos. E meus queridos irmãos, se nós sentimos tanto a partida de um ente querido, porque foi aquele ser mais íntimo que Deus colocou comigo, e agora eu me sinto tão a só, abandonada neste mundo, porque este meu irmão amado foi para o plano espiritual. Eu peço, Senhor meu Pai, me traga a esperança de que um dia vou reencontrá-lo. Eu desejo abraçá-lo novamente, receber as suas palavras de carinho. Sinto tanta saudade, Senhor, mas encaminha este meu irmão querido, que ele seja acolhido pela espiritualidade superior e caminhe rumo ao progresso, sabedor de que o meu amor é amplo e um dia tenho confiança de que terei novamente este meu amado nos meus braços, na espiritualidade amiga. Assim, Pai, nós agradecemos pelo trabalho desta manhã. Agradeço a Erasmo por todas as inspirações que recebi neste trabalho de luz. Que Jesus esteja sempre conosco e firmes no nosso propósito de progresso, possamos amar uns aos outros como Ele nos ensinou. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço aos meus irmãos pela oportunidade de ser ouvida mais uma vez. Paz e luz.